Existem vítimas e existem vitimistas. E estas são coisas completamente diferentes. A postura do vitimismo é, na minha opinião, um dos maiores empecilhos nos nossos movimentos de autorresponsabilidade. Isso porque o vitimista não se sente em condições de fazer as mudanças necessárias no seu comportamento para alcançar um resultado diferente daquele que ele está vivendo. Por isso eu resolvi trazer esse tema para aprofundar um pouco mais a nossa reflexão aqui no canal. Vítima é alguém que sofre um dano real. Esses danos eles podem ser físicos ou emocionais. Eles podem ter sido causados à própria pessoa ou aos seus bens. Eles podem ser o resultado da prática de um crime, de uma ação que prejudica, da ocorrência de um desastre ou de uma fatalidade, por exemplo. Vítimas existem e esse é um assunto muito sério. E é por isso que discursos do tipo vítimas não existem são muito prejudiciais. Invalidar a dor do outro e os danos sofridos é algo terrível e que pode, inclusive, fomentar impunidade e preconceito. Dizer que uma pessoa sofreu abuso porque estava usando uma roupa curta ou que foi traída porque não realizava os desejos do parceiro são exemplos deste grande absurdo e distorção que fomenta esse tipo de impunidade e preconceito. As vítimas existem e reconhecer essa posição é fundamental. Eu digo isso porque muitas vezes eu tenho visto movimentos de intolerância nesse sentido. É como se hoje não fosse permitido apontar o desconforto ou a adversidade vivida. Quando isso acontece, a vítima, que muitas vezes já tem uma dificuldade pessoal em reconhecer ou expressar aquilo que aconteceu por medo ou por vergonha, por exemplo, tende a se calar, a sofrer sozinha ou, o que é pior, na minha opinião, sentir-se culpada pelo que aconteceu. Quantas vezes as vítimas, ao relatar o dano ou o desafio pelo qual passaram, recebem dos julgadores de plantão o rótulo de fracas ou de que estão exagerando? Além disso, um outro movimento que tende a prejudicar e invalidar o reconhecimento da vítima é a positividade tóxica. A obrigação constante de estar alegre e feliz o tempo todo. Nessa dinâmica, é como se a pessoa não tivesse o direito de se entristecer pelo que aconteceu, de reconhecer e expressar a sua própria dor. O que a maioria das pessoas não compreende é que validar o sofrimento, reconhecer as vítimas ou os momentos das nossas vidas onde fomos vítimas é, na minha opinião, o primeiro passo para nós não nos tornarmos vitimistas. Dessa forma, a primeira reflexão que eu gostaria de propor é que cada um de nós possa reconhecer se na nossa história nós fomos vítimas em algum momento. Vítimas de abuso, de traição, de abandono, de maus tratos, de um assalto, de um acidente ou de qualquer outra situação que tenha nos causado um dano ou prejuízo. Como eu me senti nesse episódio? Quais foram as emoções mobilizadas em mim? Medo, tristeza, insegurança, raiva, decepção, indignação. É muito importante permitir-se reconhecer e sentir tudo isso, para que isso não fique contido em nós. Reconhecer que fomos vítimas em algum momento, ao contrário do que muitas pessoas pensam, é um grande exercício de força e de coragem e não de fraqueza. Ao reconhecer que isso me aconteceu, eu posso fazer as pazes com a minha história. Essa é a minha história, essa é a minha dor e ponto. Não é possível mudar o que nos aconteceu. Não é possível apagar da nossa memória essa experiência. O grande convite do autoconhecimento e do desenvolvimento pessoal, na minha opinião, não é mudar a nossa história, mas sim mudarmos a nossa postura, a forma com que nos relacionamos com aquilo que nos aconteceu e os nossos comportamentos daqui para frente. Ao reconhecer com verdade aquilo que nos aconteceu, nós podemos dar o passo seguinte. O que é que eu escolho fazer com isso?
Quando nós chegamos a esse ponto, eu penso que o nosso caminho encontra uma bifurcação. Eu escolho fazer dessa minha história fonte de força para seguir em frente ou fonte de queixas e lamentações infinitas. Eu tenho para mim que o vitimismo é um reflexo da segunda escolha. Fazer disso que me aconteceu fonte de queixas e lamentações infinitas. Ser vítima é um fato. O vitimismo é uma postura. O vitimista adota uma postura constante de transferência de responsabilidade para a vida, para os outros, para o universo, menos para ele. O vitimista frequentemente repete falas do tipo: por que comigo? Isso só acontece comigo. Que vida injusta, que mundo injusto. O vitimista vive em um looping infinito de sensação de injustiça e frequentemente acredita que a vida dele não é melhor em função dos outros ou da sua história. É por esse motivo que para o vitimista a própria história é fonte de fraqueza e de queixas e não de força. O vitimista, na maioria das vezes, não se enxerga como protagonista ou como agente na vida, mas sim como um elemento passivo à deriva, e desse lugar ele diz: não há nada que eu possa fazer para melhorar isso. A vida é assim mesmo. Mas por que é que o vitimista age assim? Mais uma vez, eu acredito que não exista uma única resposta. Eu também gosto sempre de relatar que existem situações mais complexas que demandam um olhar profissional específico. Por exemplo, os casos de transtorno do humor depressivo e simulação, que turvam a compreensão do indivíduo a respeito do que está acontecendo. Um dos motivos que, na minha percepção, levam o indivíduo a adotar essa postura é a nossa dinâmica básica de fugirmos da dor e nos aproximarmos do prazer. Nós já falamos um pouco sobre ela no nosso vídeo sobre procrastinação. Eu vou deixar aqui o link caso você queira revisar ou assistir, se ainda não assistiu. A autorresponsabilidade muitas vezes dói no momento, ao contrário do vitimismo que muitas vezes naquele momento conforta. Como assim? É mais confortável reconhecer que fui reprovado porque eu não estudei, ou dizer que a prova foi mal elaborada ou que o professor quis me reprovar. Perceba que eu estou perguntando o que é mais confortável e não qual o caminho que você acredita que deveria tomar. É mais confortável reconhecer que o meu desempenho foi ruim e que tenho muitos pontos a melhorar, ou dizer que fui desligado porque os meus 3 últimos chefes me perseguiam? É mais confortável reconhecer que tenho pontos a melhorar e escolhas a fazer sobre a minha vida, ou dizer que é o meu marido que me faz infeliz? É mais confortável reconhecer que aquele candidato era superior nos aspectos que foram exigidos, ou dizer que o entrevistador não me deixou confortável, ou que o curso que eu fiz não me preparou bem para esse momento? Entendem o que é que eu estou dizendo? O vitimista, na maioria das vezes, procura o conforto momentâneo. Se a culpa é do outro, eu não preciso fazer nada, apenas sofrer nessa condição que me é imposta. Um segundo motivo que tenho percebido ao longo dos anos, que leva as pessoas a adotarem uma postura vitimista, são os benefícios que elas recebem estando nesse lugar. Como a minha história é sempre mais triste e como a minha dor é sempre a maior dor do mundo, eu mereço receber mais carinho e atenção. Muitas vezes a postura vitimista está baseada na busca, consciente ou não, de afeto e de reconhecimento. Além disso, há um grande risco do vitimista adotar uma postura que, em última instância, também é manipuladora. Como eu sou o mais prejudicado e o que mais sofre, só dessa vez vocês podem fazer isso do jeito que eu quero. Nossa, eu nunca pedi nada para você. Quando eu peço só essa coisinha, você não pode fazer.
O vitimismo pode se tornar, em muitos casos, uma estratégia para obtermos benefícios, fazendo com que o vitimista receba das pessoas compreensão e apoio independente do que ela fizer. E se essas pessoas não fazem o que o vitimista deseja? São taxados como insensíveis ou frios. Em última instância, o vitimismo se torna uma credencial para a pessoa agir daquela maneira. Um currículo de sofrimento amplamente divulgado e repetido para que todos se lembrem de como a vida daquela pessoa é difícil e por isso ela merece uma atenção especial. Perceba algo. O que uma situação de sofrimento geralmente imobiliza nas outras pessoas? Quando uma pessoa perde o emprego ou fica doente, por exemplo, o que é que isso mobiliza nas outras pessoas? Agora, quando uma pessoa faz sucesso, está muito bem, o que é que geralmente isso mobiliza nas outras pessoas? Ao compreender esses motivos, nós temos chances maiores de identificar o vitimismo, seja na nossa postura, o que nos ajuda profundamente no nosso processo de autoconhecimento, seja na postura das outras pessoas, o que nos ajuda profundamente no processo de construção de uma forma saudável de nos relacionarmos com os outros. O que significa que perceber o vitimismo talvez seja o primeiro passo para mudar o jogo. A visão de que você é sempre injustiçado, a dependência excessiva do carinho e atenção dos outros, o constante queixar-se e lamentar-se de tudo e de todos, o pessimismo excessivo, a necessidade constante de expressar em desmedida suas misérias, são alguns pontos de atenção que podem ajudar na identificação do vitimismo. Feito isso, caso você identifique na sua postura traços de vitimismo, eu compartilho aqui 2 pontos que talvez possam contribuir para o seu processo. O primeiro deles é: reconheça a sua capacidade de ação. Mais uma vez, a autorresponsabilidade se faz presente. Se você ainda não assistiu ao nosso vídeo sobre autorresponsabilidade, eu deixo aqui o link para você. Quando eu reconheço a minha capacidade de ação, eu posso mudar o meu comportamento daqui para frente. Ao ser reprovado, ao invés de culpar o professor, eu faço uma autorreflexão. Onde é que eu posso melhorar? Quais são os pontos de atenção? Se algo não está bom no meu relacionamento, ao invés de dizer que a minha esposa me faz infeliz, eu faço uma autorreflexão. O que é que eu posso mudar na minha postura e no meu comportamento? Reconhecer a nossa capacidade de ação pode muitas vezes ser custoso e desafiar a nossa dinâmica básica de nos afastarmos do desconforto. Porém, assumir esse protagonismo talvez seja a chave para sairmos dessa gaiola dourada que é o vitimismo. Como exercitar isso? Em todas as situações, trago o olhar para mim. Como eu escolho lidar com essa situação? O segundo ponto é o seguinte: reconheça que há outras formas de receber carinho e afeto. Como eu disse, um dos motivos que muitas vezes sustenta a postura de vitimismo são os benefícios que essa pessoa recebe. Como é para mim receber carinho e atenção pelo meu sucesso, pela minha competência, pelos meus valores? Ao fazer isso, nós construímos uma forma saudável e sustentável de recebermos carícias e reconhecimentos, não através de chantagem e manipulação, mas através da expressão do nosso potencial máximo, daquilo que temos de melhor enquanto seres humanos. Reconhecer toda essa dinâmica e utilizar recursos pode mudar fundamentalmente a nossa postura. Compreenda que o grande ponto não é o que nos aconteceu, mas a postura com a qual nós decidimos seguir. Imagine que 2 crianças passam por situações de violência na infância. As 2 ficam marcadas profundamente, as 2 são vítimas de violência. Imagine que as 2 se tornam adultos com dificuldades para lidar com a própria raiva e com a própria violência.
Uma delas decide, em um momento da vida, olhar para isso. Eu tenho uma história difícil na minha infância, com muitos episódios de violência. Isso me marcou profundamente e hoje eu tenho dificuldade em lidar com a minha raiva. Mas eu estou disposta a olhar para isso. Como eu posso aprender a lidar melhor com a minha raiva? Como eu posso aprender a lidar melhor com os meus comportamentos? A outra pessoa diz assim: eu sou violenta porque sofri violência na infância e não há nada que eu possa fazer. Imagine que duas crianças são abandonadas na infância. As duas ficam marcadas profundamente, as duas são vítimas do abandono. Imagine que as duas se tornam adultos com baixa autoestima e com dificuldade em confiar nas pessoas e nos relacionamentos, porque elas constantemente acreditam que serão abandonadas. Uma delas decide, em um momento da vida, olhar para isso. Eu tenho uma história difícil na minha infância, eu fui abandonada, isso me marcou profundamente e hoje eu tenho dificuldade em confiar e me relacionar com as pessoas. Mas eu estou disposta a olhar para isso. Afinal, eu sou uma sobrevivente e alguém muito forte que conseguiu chegar até aqui, apesar do abandono. Como é que eu posso aprender a lidar melhor com os meus sentimentos e com os meus comportamentos? A outra diz assim: você acredita que os meus pais me abandonaram quando eu era pequena? Por que é que a vida teve que ser tão injusta comigo? Eu trago esses exemplos para ilustrar a diferença de postura. Com qual postura você escolhe seguir?